Boa noite, pessoal. Vamos começar mais uma aula sobre Estatuto dos Servidores do município de Campina Grande. Espero que vocês tenham descansado nesse feriado, tenham aproveitado para se organizar material e ter estudado bastante mesmo, para que hoje a gente consiga suprir mais uma etapa. Na aula anterior, a gente fez uma revisão das formas de provimento e vimos um pouco sobre as penalidades, avançamos um pouco no conteúdo e ficamos de voltar hoje para as formas de vacância, para depois a gente entrar nos benefícios. Vocês me escutam? O som está tudo bem? Alguém pode dar aí algum feedback? Está tudo ok? O material está chegando para vocês? Tudo ok, professora. Ok. Boa noite, Maurício, Cíntia, obrigada. Então, vamos lá. Hoje a nossa aula é um pouco mais extensa, porque a gente tem alguns conceitos importantes que eu separei para vocês, que, desde já vou dizer para vocês, cada um tem sua forma muito particular de estudar, de grifar e ver o que é melhor, a melhor dinâmica para si. Isso é muito importante. Eu, particularmente, eu estudo muito, principalmente previdenciário, que é uma área que eu atuo também bem, e a constante alteração na legislação. E, assim, é um costume meu de imprimir, grifar, anotar as diferenças, semelhanças. Para mim, é uma forma mais fácil, é uma dica que eu dou. Quando a gente está estudando o estatuto, legislação de uma forma fria, principalmente para concurso, que também não faz parte da rotina de estudo da gente, da área de estudo, vamos dizer, de uma faculdade, a gente não tem tanto esse manejo. E foi como eu disse na primeira aula, é penoso, é chato, mas vocês querem estar ocupando cargos públicos, né? Então, precisamos passar por isso. Então, eu separei aqui, ó, trouxe aqui para vocês. Ficou um pouco pequeno, mas depois vocês fazem um print, né? Vocês ficam com acesso a esse material e a gente consegue fazer aqui uma proporção, para a gente poder ter visualmente as formas de provimento e as formas de vacância em uma tela só. Então, tá pequenininho, mas já para a gente ver. A gente já tinha visto as formas de provimento: nomeação, promoção, ascensão, readaptação, transferência, reversão, aproveitamento, reintegração e recondução. A gente já falou, já fez bastante exercício, já especificamos, já lemos alguns artigos de forma isolada, né? E na primeira aula, eu falei para vocês que algumas formas de vacância se coincidem, né, se a gente for fazer a leitura fria do artigo 8 e do artigo 34, a gente vai ver que a gente tem instrumentos que são formas de provimento e são formas de vacância. Tanto é que as especificações dos artigos eu não repeti aqui no quadro, porque vão ser os mesmos em alguns casos, certo? E hoje eu vou trazer, não vou falar sobre todos, de uma forma específica, lendo artigos, mas eu quero destacar alguns pontos que é bem cobrado em concurso, que faz parte das pegadinhas dos instrumentos, e que quando a gente estuda só a lei fria, que a gente não tem os princípios, os conceitos, um estudo mais aprofundado, a gente se perde, às vezes, por falta do doutrinário mesmo. Eu vou passar aqui rapidamente com vocês, para a gente poder evoluir. Exoneração, a questão dos lembretes que eu coloquei, depois a gente já tinha falado, o que é importante destacar é que, às vezes, o pessoal vê a palavra exoneração como algo negativo, e exoneração não é penalidade. Então, assim, é para fixar uma palavra, para memorizar uma palavra. Lembre que é desligamento definitivo do cargo, mas não é penalidade. Demissão, sim, é uma penalidade, e existem 7 formas de penalidades, que depois a gente vai ver mais específico. A gente já viu, na aula anterior, a gente viu um pouco sobre demissão, sobre as formas de penalidade, né? Então, a distinção básica, inicialmente, é essa,
certo? A exoneração é o desligamento definitivo de um cargo. E penalidade e demissão é uma forma de penalidade. Promoção está em provimento e está em vacância. Porque quando você é promovido e evolui na carreira, você preenche e deixa vago. Sempre lembrando, provimento é preenchimento, vacância é deixar vago. Não sei se todo mundo que está aqui hoje participou da primeira aula e da segunda, que a gente tratou muito sobre formas de provimento e sobre essas distinções, um pouco dos conceitos, então só para a gente voltar. A ascensão, a mudança, a evolução sem concurso, a evolução por nomeação. A gente já falou que a ascensão dentro da Constituição, ela foi extinta, mas dentro do Estatuto, não. Então, eu estava até resolvendo, preparando as questões para vocês, e tendo esse cuidado do enunciado. Porque a legislação de vocês vai ser o enunciado. Então, se lá no enunciado, que é a questão que cai muito os contraditos, principalmente quando é estágio probatório, é que se ele colocar lá no questionário, no enunciado, estágio probatório segundo o Estatuto do município de Campina, dos servidores do município de Campina Grande, são de quantos anos? A linha A, 1 ano, a linha B, 2 anos, a linha C, 3 anos, a linha D, 5 anos, correto vai ser 2 anos, por mais que a gente saiba que o estágio probatório hoje constitui um prazo de 3 anos, porque o enunciado perguntou de acordo com o estatuto. Então, a questão ela não pode ser falada. Agora, se ela coloca, de acordo com o estatuto, são tantos anos, e de acordo com a Constituição Federal, são quantos anos, aí ela vai estar lhe perguntando outro instrumento. Eu acho muito difícil, faz tempo que a ascensão realmente não cai nas provas, mas eu acho importante citar, porque a gente não pode deixar desapercebido em nada. A transferência, que é a passagem do servidor, a gente vai falar um pouquinho sobre a diferença deles dois, que também é uma forma de provimento. A readaptação, que também é uma forma de provimento, e também é uma forma de vacância, né? Porque também deixa vago. A aposentadoria, a gente não precisa falar muito, é muito mais claro, né? Inclusive, é difícil cair questões sobre vacância, porque é muito óbvio, né? Mas é que eu quis destacar que a aposentadoria ela pode ocorrer por 3 formas. Ela pode ser por invalidez, compulsória, que é a pedido, ou voluntária. A compulsória, desculpa, na verdade, gente, é aquela de 70 anos. Quando o servidor completa 70 anos, se dá a aposentadoria de forma compulsória. E a voluntária, que é a pedido, né? A posse em cargo inacumulável, assim como a aposentadoria, que são formas exclusivas de vacância. A posse em cargo inacumulável, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas aqui eu só destaco que é quando não pede a exoneração. Tem muita gente que pensa que tem exoneração quando você sai de um cargo para outro, mas não existe a exoneração. É exatamente a lacuna de você permanecer no serviço afastado, para ocupar outro cargo, e ter esse período de poder dizer se vai querer continuar, principalmente vocês que estão no ritmo de estudo mais avançado, começa a passar em 1, 2, 3, às vezes já está em, porque para você pedir posse em cargo inacumulável, você já precisa ter, do primeiro cargo, você já precisa ser um servidor com estabilidade, que isso é um pré-requisito muito importante. E aí você passa em outro concurso, às vezes os valores, as remunerações são idênticas, mas você quer verificar os planos de carreira, sentir o clima, às vezes o ambiente de trabalho vai ser mais favorável, você quer fazer esse teste, e aí você vai ter esse período, se você volta ou não. Então, isso aí é uma lacuna que a legislação permite. E o falecimento, que é a desocupação do cargo, né, o retorno, também a gente não precisa esmiuçar também, confesso para vocês que só vejo questões de falecimento quando vem para os benefícios dos terceiros. Como forma de vacância, é pouquíssimo cobrado, porque são questões muito óbvias, se tornam muito fáceis. E eu vou evoluir aqui. Deixa eu passar aqui o slide. Ó. Como é muito cobrado concurso, a exoneração está no artigo 35 da legislação do Estatuto,
E o artigo de esfriamento, a exoneração do cargo efetivo dar-se-á a pedido do servidor ou de ofício. Parágrafo único, a exoneração de ofício dar-se-á quando não satisfeitas as condições do estágio probatório, quando, tendo tomado posse, o servidor não entra em exercício no prazo estabelecido. Ou seja, é um desligamento definitivo, mas não se trata de uma penalidade. Pode ser a pedido, né, como o próprio artigo diz, ou de ofício, que às vezes as questões vêm essas pegadinhas. A exoneração vem um exemplo, ocorreu um fato de exoneração sendo exclusivamente de ofício pela administração pública ou pelo município de Campina Grande. E a gente tem que estar sempre atento, porque pode ser a pedido ou de ofício. De ofício, geralmente é mais cobrado, porque vem as especificações da lei, né? Ela pode ser porque não foi habilitado no estágio probatório, e isso também não significa dizer que é uma penalidade, mas simplesmente não se habilitou, não cumpriu todos os pré-requisitos, não passou em alguma das provas dos pré-requisitos, né? Que, por exemplo, é muito comum quem se candidata para a vaga de PCD. Muitos concursos, a gente ainda não sabe como é que vai ser para esse ano, mas muitos concursos já exigem laudo prévio. Alguns não exigem, você vai ser submetido à prova. De ambas as formas, você vai ser submetido. Então, às vezes, você passa na vaga, mas não é aprovado no estágio probatório. Perdão, gente, não é aprovado nos pré-requisitos. E aí, assim, tem muitas questões que envolvem o estágio probatório, né? Não entrar em exercício pelo prazo legal, o artigo 15, que vai falar sobre a posse e os prazos de posse, no parágrafo 2º especifica, será exonerado o servidor impulsado que não entrar em exercício no prazo previsto do parágrafo anterior, que é o 13 e o 14, que vai especificar os prazos de 30 dias, né, que esse prazo aqui, para você toma posse e você precisa fazer o exercício, né, no prazo de 30 dias. E também cargos de comissão, né? A de ofício, ela se subdivide nessas 3 formas: quando você não é habilitado, quando você não cumpre o prazo, ou quando você está em cargo de comissão e é exonerado. E se vocês observarem essas 3 possibilidades, elas se tratam de exoneração quando ainda não, o servidor ainda não está cumprido o estágio probatório. A legislação, ela é falha em relação à exoneração quando se trata de um servidor já em estágio probatório. E aí a gente recorre para a Constituição Federal, que aí também é muito difícil cair questões relativas no concurso municipal sobre essas questões, porque a legislação não especifica a Constituição como estudo geral, né? E só para a gente fazer uma leitura aqui do artigo 36, dos cargos e comissões, porque também é um pouco cobrado, às vezes, junta muita pegadinha das diferenças de um cargo comissionado para o servidor. A exoneração em cargo de comissão dá-se-á a juiz da autoridade competente, a pedido do próprio servidor, e o parágrafo 1 estabelece o afastamento do servidor em função de direção, chefia, assessoramento, dar-se-á a pedido, mediante dispensa, nos casos de promoção, cumprimento do prazo exigido para a rotatividade da função, quando a promoção, só voltando, quando tem a ascensão, né, do cargo, o cumprimento do prazo exigido quando realmente foi promovido para função de direção, por exemplo, que são 2 ou 3 anos, passou os 3 anos, ali já está exonerado automaticamente pela função e a rotatividade da função, até porque alguns casos de direção, por exemplo, direção de hospitais, geralmente de fundações, de escolas, não pode existir mais de um mandato, geralmente é só um mandato. A maioria dos regimentos internos, a lei, ela ainda vai especificar, o estatuto,
que esses prazos para os cargos e comissões, assim como também as comissões, os valores, as remunerações, são definidos por leis e diretrizes bases. Então, são as ramificações ainda do Estatuto. E ainda também por falta de exação no exercício de suas atribuições, segundo o resultado do processo de avaliação, conforme estabelecido em lei. Aqui, gente, é geralmente envolvendo os tributos, os impostos, mas atribuído a funções, cargo e comissão, geralmente nas secretarias de finanças, mais envolvido nessa parte. E o afastamento que se trata do artigo 100, que seria bom, depois vocês lerem, quando vocês estiverem nessa fase, seguindo aí também o ritmo de estudo de vocês, mas o artigo 100 até o 145, salvo engano, vai tratar do exercício do mandato eletivo. São as formas de afastamento, que aí vem os cargos para os cargos de comissões. E aí vem as exonerações, certo? Então, para a gente evoluir, a demissão, alguma dúvida em relação, alguém quer fazer alguma pergunta, ou tirar alguma dúvida em relação à exoneração? Tá tudo tranquilo, posso correr? Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Demissão. A demissão se trata de um desligamento definitivo do servidor, porém, diferente da exoneração, se trata de uma penalidade. Né? A previsão está no artigo 130, a gente até chegou a ler esses artigos, do 130, acho que até o 140, através dos quesitos, na aula anterior. As penalidades disciplinares são advertência, suspensão, o inciso terceiro, demissão. No artigo 135, eu não vou ler ele aqui todo, a gente chegou a ler esse artigo na aula anterior, seria bom, como forma de estudo, a gente já viu que várias questões que a gente resolveu usou o artigo 135, porque vai colocar quais são as formas de demissão aqui, né? E o artigo 120 também vai trazer quais são as imputabilidades, quais são as condutas que geram a demissão também, né? A demissão será aplicada nos seguintes casos, e aí a gente vai ter todos esses incisos falando, né? Desde a corrupção, que está lá no 11, se eu não me engano, no 11, né? Que é forte, a ofensa física em serviço, a servidor, a particulares, também o do inciso 7, sétimo, enfim. E o artigo 143 traz algo bem interessante, que é alvo de questões, porque é algo que às vezes a gente esquece na leitura rápida, fria da lei, de observar que a demissão ela só pode ser aplicada pelo prefeito, é a exceção, né? A exoneração não, mas a demissão sim. As penalidades disciplinares serão aplicadas, pelo prefeito municipal, quando se trata de demissão e cassação de aposentadoria ou disponibilidade de servidor vinculado ao respectivo poder, órgão ou entidade, a pena de suspensão superior a 15 dias. Eu não coloquei o resto dos artigos, porque aqui, tratando de demissão, eu queria destacar só a questão de que a demissão geralmente é um ato do prefeito, do próprio gestor. E a gente segue, a gente corre. Alguma dúvida em relação à demissão? Pode escorrer, gente? Se vocês tiverem alguma dúvida nessas explicações, que eu estou passando de uma forma mais rápida para a gente poder chegar nas questões, vocês fazem interferência. A posse em outro cargo inacumulável. É bem interessante esse dispositivo, tanto na Lei 8.112, que é a lei que rege os estatutos dos servidores federais, como nas leis municipais, dos estatutos municipais, Campina Grande, Esperança, Pombozeiro, enfim, os municípios ao seu redor, os que eu já tive, Soledade, eles todos contemplam, né? Porque primeiro que é a referência da lei federal, e é bem interessante esse instrumento, porque você tem um cargo, você já deixa eu ver se eu coloquei aqui, você possui já, você já é servidor,
em um município, em uma função, e você passa para outro concurso, porém você não quer simplesmente solicitar sua exoneração, que seria o instrumento adequado, a pedido aqui, para ir para o outro cargo, cumprir novamente o estágio probatório, sem saber se você pode voltar ou não, se você vai se adequar, se realmente vai valer a pena financeiramente, mesmo sendo, às vezes, um pouco mais alto, mais baixo, mas os planos de carreira, as ascensões não são tão favoráveis. Então, aqui é uma pausa. É quando você solicita e você pode fazer o retorno. Ah, passei 2 anos, estou chegando no final do meu estágio probatório, vi que não é minha praia, vi que posso continuar lá, que vou ter mais conforto, até para estudar para outro, situações de horários. Então, você se desliga e pega a exoneração do que você está e você retorna para o seu cargo. Então, assim, você aqui vai pedir, o ato do servidor aqui vai ser pedir posse em outro cargo. A gente sabe que tem alguns cargos, a gente ainda vai passar por essa parte também, que aí também cobra mais a parte constitucional, o magistério, o professor, ele pode exercer 2 cargos, os cargos de saúde, você do médico também pode exercer 2 cargos, mas nem todas as profissões você pode exercer 2 funções. Então, eu quis grifar aqui também, porque é um instrumento que não está em provimento, que é exclusivo da vacância, porque aí o cargo que você ocupava, ele realmente fica vago. Eu quis voltar aqui à ascensão e à transferência, embora eu nem tenha grifado lá no primeiro slide, nas comparações, porque algumas pessoas já me fizeram várias perguntas, quando a gente coloca os quesitos, como se ainda não tivesse claro. E é importante ficar claro o que é ascensão e o que é transferência, principalmente porque a gente tem essa questão na legislação federal, na Constituição, que a ascensão, ela já foi abolida, ela não existe mais. Porém, no nosso estatuto, ela continua existindo. Então, ela pode ser cobrada, eu acredito que isso é difícil, mas eu gostaria que vocês compreendessem os conceitos, porque pode, inclusive, vir por prazos, por mecanismo de alternativas, como forma de provimento e forma de vacância, porque tanto a ascensão como a transferência está nos 2 institutos. A ascensão seria, na verdade, a promoção da carreira, porém, o nosso estatuto, ele não deixa claro, inclusive ele só tem 2 artigos, que é o artigo 17 e o artigo 18, que fala sobre a ascensão, e o artigo 10 do parágrafo único, que vai estabelecer as formas de ascensão, colocando para a administração pública através dos regulamentos próprios, né? Então, imagine, eu até coloquei aqui 2 exemplos, uma escola, faltou o professor se aposentou, ou então por invalidez, ou o professor foi demitido, ou pediu exoneração, e a gente já tem ali um funcionário de serviços gerais da escola, muito antiga, muito acostumada, que já fez substituição várias vezes, por conhecer, por estar muito próxima à gestão, por ser muito antiga, e era muito comum, por já ter esse afinamento no Instituto Público, principalmente no âmbito, ser promovida a professora. Principalmente se acontecia, gente, até 93. Até 2014, se eu não me engano foi 2014, a gente também teve a alteração, que na legislação federal, que antigamente só quem possuía o normal poderia dar aula. E hoje a gente precisa que os professores, eles tenham o curso de bacharelado, né? Que eles tenham a formação específica. Que antes a gente tinha essas permissões, essas lacunas. Então, uma das coisas que a ascensão foi abolida, foi declarada como inconstitucional, é que boa parte das brechas, das ascensões, porque vocês estão estudando para passar no concurso público, seja para a guarda municipal, seja para agente agente social, combate à endemia, professor, e o que acontecia muito era a ascensão e a promoção,
por mudança de cargo, que é quando você é promovido sem a disponibilidade na lei. Então, você fez concurso para serviços gerais e foi promovido pela ascensão, passando planos de promoção horizontal e vertical, que geralmente os regimes de cada secretaria têm, e sendo ascendido a outro cargo. Então, isso gerava muita brecha no município para as contratações e aquelas ascensões e promoções meramente a apoio do prefeito. Então, identificado a brecha que tanto o regimento federal como os municipais têm, e a própria Constituição, em relação à criação desse tipo de provimento, é que ele é declarado como inconstitucional. Mas, para todos os fins, ele continua sendo, para o nosso estatuto, forma de, tanto de provimento como de vacância. O artigo 10 diz, a nomeação para cargo de carreira ou cargo isolado de provimento efetivo depende de prévia habilitação em concurso público de provas ou de títulos, obedecidos à ordem de classificação e o prazo de sua validade. Parágrafo único diz, os demais requisitos para o ingresso e o desenvolvimento do servidor na carreira, mediante promoção, ascensão e acesso, serão estabelecidos pela lei que fixar as diretrizes do sistema de carreira na administração pública municipal e seus regulamentos. E a transferência, ela já vem de uma forma mais clara para o nosso instrumento, para o nosso estatuto, lá no artigo 23, onde diz, a transferência é a passagem do servidor estável de cargo efetivo para outro de igual denominação, pertencente a quadro pessoal diverso de órgão ou instituição do mesmo poder. Então, aqui, a gente tem um instrumento mais confortável, porque não é só a ascensão de um cargo para outro, sem a denominação de um concurso público, né? Aqui, primeiro, você precisa ser um servidor estável, do cargo efetivo, né? Que a ascensão muitas vezes ocorria com comissionados, porque não é claro a legislação, e aqui ele diz, para outro de igual denominação. Então, por exemplo, vamos lá, um exemplo, creche escolar, função merendeira. De repente, as merendas passaram a vir prontas, preparadas, e não era mais necessária aquela função de merendeira em creches. E existia concurso para merendeiro. Então, como aquele cargo dela, que o parágrafo 2º, ele vai dizer, será admitida a transferência do servidor ocupante de cargo de quadro em extinção para igual situação em quadro de outro órgão ou entidade. As transferências, geralmente, elas acontecem muito quando os cargos são colocados em extinção, quando o servidor está em disponibilidade, que a gente não tem um aproveitamento. Então, assim, nesse exemplo, a função de merendeira. E aí mas as escolas municipais precisam e têm a função de merendeira. Então, ela está na mesma Secretaria de Saúde, no mesmo quadro, e ela é apenas transferida de ambientes, né? Então, a gente tem o Instituto da Transferência. Tudo tranquilo para vocês, gente? Podemos evoluir. E aí, agora, a gente vem para uma parte que eu acho muito importante. A gente, inclusive, já fizemos, acho que, 2 questões, que foi da prova de guarda municipal, salvo engano, e eu trouxe outras questões, a gente já vai ver logo em seguida, aqui, quando a gente vê essas diferenças. É que eu queria que vocês, hoje, grifassem mesmo, ou quem gosta de estudar mesmo, faz o print, não sei aí a forma de vocês. Mas eu acho muito importante, porque eu estava separando umas questões e bem considerável a quantidade de questões que eu encontrei nas últimas provas,
destacando remoção. E aí realmente me preocupou, eu disse, eu vou dar um destaque a essa questão. E aí eu botei aqui até de uma forma bem grosseira, mas para que vocês entendam. Deslocamento nem é forma de provimento, nem é forma de vacância. Provimento, a gente viu, os institutos de provimento é preenchimento. Então, eu até coloquei aqui de uma forma bem grosseira mesmo, mas para que vocês pudessem entender. Provimento é como se você estivesse sentando na cadeira. Você está ocupando. Vacância é você se levantar, você desocupar. E deslocamento é como se você pegasse essa cadeira e saísse com ela. Você nem está ocupando, nem está deixando vazio, você está levando consigo. É o deslocamento. Inclusive, faltou aqui o Szinho, o corretor. Depois eu conserto e mando para vocês uma revisão. E aí, o artigo 37 e o artigo 38 vai trazer dois instrumentos, que é a remoção e a redistribuição. E aí é importante, porque nem, vocês vão dizer, professora, mas nem é provimento, nem é vacância. E aí eu vi muitas questões. São formas de provimento. Aí tinha lá readaptação, revisão, redistribuição, transferência. Marque a incorreta. Então, assim, e aí, às vezes, o pessoal está achando que remoção pode ser uma forma de vacância, porque você é locomovido, você é removido. Só que aí o artigo 37, eu trouxe aqui para vocês a lei fria, para a gente ler, exatamente para vocês memorizarem e fixar. Remoção é o deslocamento do servidor a pedido de ofício, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede. Então, o que é que eu preciso fixar? Que a remoção é um deslocamento, pode ser a pedido do servidor de ofício. Essa forma de ofício, a gente vai ver que ela tem duas formas de ser implantada, no mesmo quadro, com ou sem mudança de sede. Vocês vão ver que tem uma questão, foi de guarda municipal, que tem uma pegadinha exatamente porque está só com mudança de sede. E pode ser com ou sem mudança de sede. Parágrafo único. Dá-se a remoção a pedido para outra localidade, independente de vaga, para acompanhar cônjuge ou companheiro, ou por motivo de saúde do cônjuge, companheiro, ou dependente, condicionado à comprovação por junta médica. Né? E aqui é uma situação que vai ser a pedido e que não é contestado. A gente tem muitas situações quando tem dois funcionários públicos, e um precisa ser removido ou porque passou em concurso público, ou porque foi transferido, porque foi promovido, e pela conjuntura familiar, ou o esposo ou a esposa também precisa acompanhar. E aqui se dá o deslocamento, a remoção. Né? E aí, esse acompanhamento é a transferência, né? Mas esses instrumentos precisam ser fixados que são deslocamento. A redistribuição é um deslocamento para outro órgão ou entidade no mesmo poder. E aí, quais seriam as diferenças? É que o deslocamento, a redistribuição também é um deslocamento do servidor, com o respectivo cargo, para quadro pessoal de outro órgão ou entidade do mesmo poder, cujos planos de cargos e vencimentos sejam idênticos, observado sempre o interesse da administração. Ou seja, não pode ser a pedido. Então, é muito fácil vir numa questão, os dois instrumentos, redistribuição e remoção, e dentro das assertativas, vir essa pegadinha. Remoção pode ser a pedido do servidor. Não, não pode. Remoção redistribuição, perdão, pode ser a pedido do servidor. Não. Redistribuição sempre vai ser só pelo interesse da administração. E aí a redistribuição, perdão, ela é mais simples. A remoção, ela tem mais possibilidades, porque ela pode ser a pedido, pode ser de ofício,
porque ela pode ser com ou sem mudança de sede. Né? Deixa eu passar aqui, que aí a gente vai falar um pouco sobre cada. Ó, a remoção, para a gente fixar, outra unidade no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede. E aí as duas formas, né? Ela pode ser de ofício ou a pedido. De ofício, o servidor é removido pelo interesse público, independente da aceitação. Como é que isso acontece? Por exemplo, isso acontece muito, às vezes, com professores, quando são criadas os programas. O EJA, quando são criadas escolas em municípios, em vilarejos, em sítios, em zonas rurais dos municípios, e precisa ter um servidor mais experiente, um professor mais experiente, que realmente consiga adequar aquela realidade àquela situação. E aí, quando isso acontece, o servidor não está aceita a critério da aceitação, não. Ele precisa ir independente de aceitação. Se ele não aceitar, ele pode contestar e vir para o processo de exoneração. Mas, quando há essa possibilidade dessas criações, dessas situações, há vantagem, porque ele vai receber ajuda de custo. Salvo engano, a gente viu uma questão na aula 2, eu não lembro direito, se foi na 2 ou se foi realmente até na aula anterior, que a gente chegou, inclusive, a ler, acho que foi, qual seria, eu não lembro, eu vou puxar essa questão para a gente também ainda ver. Mas o benefício do servidor removido, a pedido exclusivamente aqui do interesse público, que é quando é de ofício, é que ele vai receber ajuda de custo. E essa ajuda de custo, geralmente, ela chega a poder ser 3 vezes o seu salário. Então, ele vai ser beneficiado com essa situação. A pedido pode ser tanto do servidor público, como pelo interesse do município. Ele pode solicitar, e aí o servidor pode se negar, porque aí foi a pedido. Mas quando é de ofício, não. E pode ser também independente do interesse da administração, como eu disse a vocês, que tem a própria lei fria diz, né? Acompanhando esposo, esposa, companheiro, entes, enfim, parentes, que está lá, deixa eu voltar para a gente ler. Dá-se a remoção a pedido de outra localidade, independente da vaga, para acompanhar cônjuge ou companheira, ou por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheira ou dependente, condicionada à comprovação da junta médica. Então, aqui vai acontecer, independente do interesse da administração, mas existindo realmente a necessidade, a vaga precisa ser removida. Acompanhar cônjuge por saúde, ficou engolido aqui também o O. Na lei federal, para quem estuda, a diferença, porque também há a possibilidade do processo seletivo. Eu sei que muita gente também está estudando, estuda a lei, alguém até comentou na primeira aula, que estudava a lei federal. E aí a diferença, para nessa hora não dar choque, é que na lei federal também pode ser por processo seletivo e que no nosso estatuto não contém processo seletivo. A redistribuição, ela é prévia aprovação do órgão, só para cargos efetivos, apenas pelo interesse público, tem que ter equivalência de vencimentos, cujos planos de cargos e vencimentos sejam idênticos, o mesmo patamar, a vinculação da responsabilidade, da complexidade dos cargos e a compatibilidade das atribuições. Não sendo possível redistribuir o servidor, que será colocado, se não for possível, redistribuir o servidor em aproveitamento, ele volta para uma situação que aí, nesse caso, a redistribuição, nesse momento específico, ela pode se confundir, coincidir com uma forma de provimento do aproveitamento, porque o artigo 30 e o aproveitamento, se eu não me engano, está no artigo 23, eles vão especificar também
o retorno à atividade do servidor disponível far-se-á mediante aproveitamento obrigatório em cargo de atribuição e vencimento compatível com o anterior ocupado. São instrumentos diferentes, mas que em um momento, por uma situação, pode se confundir. Porque se realmente não for possível redistribuir o servidor, aí ele vai para o instrumento do aproveitamento. Tá claro isso, gente? Eu vou passar aqui os exercícios para a gente ir para uma questão logo, para a gente depois voltar aqui. Para a gente voltar para a substituição. Vou botar aqui para a gente ter as questões. A gente vê logo. E tá tudo tranquilo, pessoal? Tá indo rápido, vocês estão conseguindo. Espero que esteja dando para Professora, captar. só uma dúvida, professora. Só uma dúvida. Professora, os efetivos, no caso, quando eles pedem para fazer estudar, digamos, como é o nome, esqueci agora. Eles pedem um afastamento, é isso, para fazer um doutorado. E aí, nesse afastamento, não sei nem se o nome é afastamento, eles recebem normalmente, professora, eu não compreendo ainda essa situação. Olha, a gente tem, dentro do plano de regime de cada instituto, leis próprias. A lei máxima diz que o professor que entra, os funcionários que entram, que a gente tem que ver as secretarias, vamos colocar assim, os órgãos e as entidades dentro do município, né? Vamos falar mais claro do magistério, professor. Então, ele pode se afastar por 2 anos para mestrado, por 2 anos por doutorado, como outros servidores. E isso vai ter um retorno para o município, e aí a gente vai ver, cada regimento ele vai ter suas denominações próprias. Por exemplo, dentro de Campina Grande, o professor pode se afastar dentro daquelas condições. Vamos ver se o mestrado que ele vai fazer é na área dele, e o que esse mestrado vai trazer para ele, para ter aquele afastamento. Então, são casos isolados, mas pode sim. Então, aí ele vai pedir. Tem situações que o servidor pode pedir um afastamento com remuneração ou sem remuneração. Por exemplo, vamos botar um exemplo que não tem a ver com a chefe, um fonoaudiólogo. Ela finalizou o curso universitário, estava tendo concurso no município, ingressou, fez, passou, foi empossada, estava exercendo estágio probatório. Só que aí, nesses 3 anos de estágio probatório, ela foi se especializando, foi se identificando cada vez mais com a área e colocou um escritório particular. Começou a atender no escritório dela. E aí, ela queria uma licença para desenvolver mais dentro do consultório, porque ela tinha uma remuneração melhor, embora não exista estabilidade. Então, ela pode pedir afastamento por 2 anos sem remuneração. Porque ela não, esse afastamento dela foi para o desempenho dela, e é um prazo que o servidor pode solicitar, pela Constituição e pelo nosso Estatuto. Agora, ela quis ingressar em um mestrado para aprofundar casos, vamos falar, de pessoas que sofrem AVC e ficam sem falar. Então, ela que era um estudo que estava acontecendo muito, todos os casos que estavam vindo no município vêm por aquelas situações. Ou então, o município tem um volume de crianças com síndrome de Down ou com autismo muito alto, foi feito um estudo e foi visto que o quadro de funcionários precisavam ter uma capacitação. Então, ela faz um levantamento, põe o projeto dela e solicita afastamento, porque esse retorno, esse afastamento do servidor com remuneração, ele passa por um processo administrativo, ele não é só a solicitação, ele tem todo o desenvolvimento de um projeto, precisa da aprovação, e o retorno, porque quando ele retorna, ele não pode pedir exoneração de imediato, porque
tudo que o município ou o ente federativo pagou por você, pelo aquele afastamento, ele quer de volta. Então, tem os prazos que você não pode se pedir a exoneração de imediato, senão você vai ter que devolver os cofres públicos. Ficou claro? Sim, sim, obrigada, professora. Ô, professora, Oi. boa noite. Boa Só para fazer um adendo aí no que você estava dizendo, como você mesmo disse, cada caso é um caso, né? Eu tenho uma colega minha que a gente fazia o mestrado junto, e ela era aqui efetiva do município de Campina Grande, e ela tinha 2 contratos, um pela manhã e outro pela tarde. Então, ela pediu esse afastamento. Então, o que foi que aconteceu? Um contrato dela, ela ficou afastada sem remuneração. E o outro, ela não conseguiu o afastamento. Então, ela só conseguiu o afastamento de um contrato, mas ela ficou sem receber, e o outro contrato ela teve que ficar trabalhando. Mas ela disse que já teve casos de colegas dela que tinham terminado o mestrado numa turma anterior, que já tinha sido diferente dela, já tinha conseguido o afastamento com remuneração dos 2 contratos. Então, acho que isso aí vai muito avaliar as turmas, a necessidade, né? A gestão municipal, tudo isso, como você mesmo disse. Porque as permissões, elas são, a lei, ela trata mais dos prazos e dos retornos, né? E ela diz os casos que você pode. Então, por exemplo, tem muita gente que se afasta, geralmente acontece muito com professores. Inclusive, no plano de carreira de progressão, tanto horizontal como vertical, que é uma das ascensões, primeiro horizontal, de 2 em 2 anos, e nas verticais, não só pelo tempo, mas professor bacharelado, professor com mestrado, professor com doutorado, professor com pós-doutorado. Então, são ascensões que o próprio regimento, não o regimento interno, mas os estatutos próprios das denominações, que os planos de carga e carreira vão lhe dar incentivo para que você se capacite mais. Mas aí a gente tem um controle para que a gente não tenha uma evasão total do quadro dos municípios dos entes federativos, da administração de uma forma geral, porque existe também uma quantidade de lotação que uma secretaria pode perder um funcionário, relocar ou não. Então, tudo isso é avaliado. Isso também tem a avaliação financeira, o retorno para a saída, se ele é de cunho público ou pessoal. Então, assim, são situações que vão ser avaliadas para esse contexto do reembolso, da saída do funcionário com ou sem remuneração. Realmente é assim, caso a caso, porque é um processo seletivo e é um processo pessoal, e para a lei seja única. E muitas vezes ele não é de imediato, porque eu lembro que ela ficou estudando e esse processo dela ficou uns 3 meses lá para ser avaliada, e ela aguardando e tendo que ir assistir aula e tendo que ir dar aula. Porque ela disse, eu não posso abandonar lá e vir assistir aula. Então, tinha vezes que ela perdia a aula justamente porque não podia deixar a sala de aula, até o processo ser deferido. Quando ele foi deferido a favor, aí deu certo. O que geralmente a gente recomenda é fazer uma programação prévia. Então, as qualificações de mestrado, elas têm os editais de doutorado, de pós, elas têm o calendário. Então, fazer uma programação, que infelizmente, às vezes, o funcionário, às vezes, se é pego de surpresa, teve a oportunidade, já tem um pensamento, e aí não se programa. Quando você faz essa programação mais eficaz, observando as datas com antecipação, você solicita, você já apresenta o projeto antes. Às vezes o pessoal só apresenta o projeto quando já está escrito, porque boa parte ainda não sabe se realmente vai ser qualificado ou não. Então, a sugestão que a gente dá é sempre essa, é fazer uma preparação para que tenha essa coincidência, para que não saia no prejuízo.
porque, querendo ou não, pesa no orçamento, né? E nem todos os servidores conseguem bolsas, porque há casos a depender da situação, que você entra no mestrado com bolsa. Mas se você já tem uma remuneração, você não consegue bolsa. Então, também tem todas essas limitações. Esclarecido? Vamos passar, então, aqui para essa questão. Deixa eu abrir aqui a tela, para mim ficar melhor. Olha lá. Essa questão foi do último concurso, e aí eu achei bem interessante. Vamos lá, fazer juntas. Servidor municipal de Campina Grande, ocupante de cargo junto à Procuradoria-Geral do município, foi deslocado no âmbito do mesmo quadro, com mudança de sede, no interesse da administração. O ato administrativo descrito nos termos da Lei 2.378/92 denomina-se: letra A, remoção que compreende as modalidades de ofício, hipótese em que o deslocamento do servidor se dá no interesse da administração e a pedido, hipótese em que o deslocamento do servidor se dá exclusivamente a critério da administração. Letra B, recondução que se constitui na modalidade de deslocamento do servidor que se dá de ofício no interesse da administração, com ou sem mudança, hipótese em que a motivação ao ato é dispensada, denominando-se redistribuição o deslocamento a pedido do servidor. Redistribuição que se constitui na modalidade de deslocamento do servidor que se dá de ofício no interesse da administração, com ou sem mudança de sede, independente de motivação. Letra D, remoção, que compreende as modalidades de ofício, hipótese em que o deslocamento do servidor se dá no interesse da administração e a pedido, hipótese em que o deslocamento do servidor se dá a critério da administração, podendo, no entanto, ocorrer independentemente do interesse da administração nas situações expressamente autorizadas pela lei. Letra E, transferência, que é a modalidade de deslocamento do servidor que se dá de ofício com ou sem mudança de sede, sempre no interesse da administração. E aí, gente? Deixa eu olhar aqui os comentários. Alguém, para mim, gente, eu fico desativando a questão dos comentários, eu não vi. Alguém respondeu, alguém se habilita? Letra D. Então, eu acabei voltando. Espera aqui, deixa eu voltar aqui. Foi Cíntia, foi que respondeu. Gente, perdão, porque fica para mim pequenininho aqui, eu acabei não vendo quem respondeu. Perdão mesmo. Mas, ó, essa questão, ela é aquela questão que, quando a gente compreende os institutos, quando a gente sabe os princípios e os conceitos, fica mais fácil de resolver. Então, a gente vai para o enunciado, né? Servidor do município de Campina Grande, ocupante do cargo, junto à Procuradoria-Geral do município, foi deslocado. Então, se foi deslocado, ou é remoção, ou é redistribuição. Então, eliminação, o que não tiver remoção de imediato, ou redistribuição, que seria o caso da linha B, que já começa com recondução, e a linha E, transferência, você já elimina. Então, inicialmente, sem ler a questão toda, a gente teria A, C e D. Aí ele diz, no âmbito do mesmo quadro, com mudança de sede, no interesse da administração. No âmbito do mesmo quadro, só pode ser remoção. Então, não seria C, porque a redistribuição, ela não é no âmbito do mesmo quadro.
Então, a gente já tinha aí, por eliminação, a gente só teria a letra A e a letra D. Eu peço perdão, porque eu realmente não vi quem respondeu a letra D, o nome da pessoa, mas está correta a letra D, porque a letra A, ele diz exclusivamente a critério da administração. E pode ser a pedido. Né? Ela pode ser a pedido, como tá, e não só exclusivamente. E a letra D seria a opção correta. Aí, ó. Assinale certo ou errado. Promoção, a readaptação e a posse de outro cargo inacumulável inclui-se entre os fatos que geram a situação de vacância do cargo público. Certo ou errado? Alguém responde? Aqui uma minha, gente. Alguém se habilita? Gente, eu sei que já está dando o horário, mas a gente vai fazer só mais 2 questões. Tem outras, eu deixo para vocês responderem, e aí na outra aula a gente volta. Mas só para a gente correr aqui, certo, né? Só vocês lembrarem, vacância, né? Deixa vago. E tudo que tiver posse em outro cargo inacumulável vai ser um instrumento exclusivo de vacância. Assinale certo ou errado. Considerando que, no interesse da administração, um servidor efetivo de um cargo público do município de Campina Grande tenha sido removido de ofício para outra localidade, a cargo que o servidor ocupa anteriormente será considerado vago? Certo ou errado? Alguém se habilita a responder? Gente, a hora das dúvidas é agora. É bem facinho essa questão. Você acabou de ler lá os artigos. Considerando que, no interesse da administração, um servidor efetivo de um cargo público tenha sido removido para outra localidade, ao cargo que o servidor ocupava anteriormente será considerado vago. Se ele foi removido, boa, ele está errado. Se ele foi removido, não deixa vago. É sempre lembrar, quando a gente tem provimento, a gente preenche. Quando a gente tem vacância, a gente deixa vago. Quando a gente tem deslocamento de remoção ou de redistribuição, ele é removido, ele leva o cargo com ele. É só lembrar da cadeira. É a dança da cadeira, leva o cargo com ele. Então, não fica vago. Errado. Certo, Emily? Boa. Redistribuição é o deslocamento do servidor com respectivo cargo para quadro de pessoal de outro órgão ou entidade do mesmo poder. Está exatamente a base da lei. Com base na afirmativa acima, dentre os preceitos que devem ser observados para que um servidor seja redistribuído, marque a alternativa incorreta. A. Equivalência de vencimento. B. Compatibilidade entre as distribuições de cargo e as finalidades institucionais do órgão ou entidade. Interesse do servidor. Mesmo nível de escolaridade, especificações profissionais. Alguém responde? Também está a lei. Acho que essa questão eu esqueci de quando eu copiei, foi de guarda municipal. Letra C, gente, interesse do servidor, é sempre lembrar que a redistribuição, ela só pode ser ao interesse do poder público da administração, e não interesse do servidor. Questão 5. De acordo com o artigo 38 da Lei 2.378, Estatuto dos Servidores do Município de Campina Grande, são forma de deslocamento do servidor. A. 1, remoção. 2, cedência. 3, relotação. 4, aproveitamento.
estão corretos ou correto a linha A, somente A. 1, B, 2, 3, C, 1 e 3, D, 2 e 4, ou E, 1 e 4. A correta letra A, apenas remoção, porque deslocamento é remoção ou redistribuição. Cedência e relocação não são instrumentos, são formas que dentro dos instrumentos vão acontecer, mas na boa parte de cedência e relocação são subclassificações internas e não formas de provimento. E o aproveitamento aqui é uma forma de provimento. Né? Letra correta, letra A. Questão 6. Segundo o Estatuto do Município de Campina Grande, várias são as formas de provimento, todas dependentes de um ato administrativo de formalização. Diante dessa afirmativa, analise essas formas de provimento, considerando-as verdadeiras F ou F falsas. Remoção, reversão, readaptação, recondução. E aí, gente, como aqui a remoção está no artigo 38 e a redistribuição no 39, vai confundir, porque está dentro dos artigos e do quadro, substituição, que a gente vai voltar na próxima aula por conta do horário, que também nem é forma de provimento, nem é forma de vacância, é a remoção, a redistribuição e a substituição. São esses três instrumentos que vai estar os nomes jogados entre as questões para confundir vocês. Por isso que eu gosto de trazer os conceitos e os princípios, porque quando vocês fixam essas palavrinhas-chave, fica mais fácil por eliminação. Reversão, readaptação e recondução são formas de provimento. Então, seria F, V, 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 ou seja, letra V. Ocorrendo aqui um pouco, depois vocês refazem essas questões estudando por conta do nosso horário. Questão 7. O deslocamento do servidor a pedido ou de ofício no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede, nos termos do artigo 37 do Estatuto dos Servidores Municipais de Campina Grande, é denominado... A gente acabou de ver na questão anterior, e aqui está basicamente o texto da lei, ó, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem remoção. Letra certa, letra C. Gente, por conta do horário, eu vou encerrar essa aula aqui, são 10 horas, para não ficar cansativo para vocês. Hoje a gente trouxe um volume grande, né, de informações importantes. E na próxima aula a gente volta, só fazendo uma revisão, tem mais outras questões para a gente resolver desses instrumentos, e falar um pouco também sobre substituição. Então, boa noite para vocês, bom descanso. Eu gosto de deixar sempre essa frase, né? Passar em concurso é sorte, quanto mais eu estudo, mais sorte eu tenho. E eu espero que vocês estejam conseguindo incluir nos estudos de vocês, eu não canso de dizer isso, a leitura do Estatuto. Boa noite, pessoal, bom descanso.